Bom, e aí pessoal, hoje eu venho trazer mais uma resenha de livro, que é desse livro aqui, Camaradas, uma História do Comunismo Mundial, do professor Robert Service. Então, eu já apresentei esse livro aqui no canal, publicado pela Difel, sobre o selo editorial da Bertrand Brasil. Tá, o professor Service nasceu em 1947 e ainda está vivo. Ele é um escritor, acadêmico e historiador britânico que é autor de várias obras, entre elas uma história geral da Rússia intitulada Rússia, Stalin, uma biografia de 2004, Trotsky, uma biografia de 2009, e dentre outras várias obras envolvendo a Rússia. Sua mais reconhecida e respeitada obra é Lenin, uma biografia de 2000, e sua mais recente obra é Spies and Commissars, The Bolshevik Russia and the West, 2011, em tradução Espiões e Comissários, a Rússia Bolchevique e o Ocidente. Ele leciona na Universidade de Oxford e ele é professor adjunto da Hoover Institution nos Estados Unidos. Para escrever esse livro, o Sr. Service ele pesquisou no arquivo de Volkogonov, na biblioteca de Bodleian, no Reino Unido, nos arquivos da instituição Hoover dos Estados Unidos, no The National Archives, no Reino Unido, no Rossiyski Gosudarственный Arquiv Novейшей Истории, RGANI, em tradução Arquivo Estatal Russo da História Recente, da Federação Russa, e no Rossiyski Gosudarственный Arquiv Social Politicheskoi Истории, RGASP, em tradução Arquivo Estadual Russo da História Social e Política, também na Federação Russa. Ele foi muito bem recebido pela crítica, com o The Economist dizendo que é um dos melhores estudos de todos os tempos já realizado sobre comunismo, com Gilbert Taylor, do Booklist, dizendo que o estudo de Service sobre os ideais comunistas fornece sólidas bases para o assunto. Bom, na minha opinião, tanto Taylor quanto The Economist não poderiam estar mais corretos. Afinal, ele cobre toda a história do pensamento comunista, desde antes de Marx e Engels até o fim do século XX. Bom, o livro tem 656 páginas, que não inclui as ilustrações, porém incluem mapas, notas, bibliografia selecionada, índice remissivo e tudo mais. E ele possui 40 capítulos que estão divididos em 6 partes. A primeira parte, das origens até 1917, explicando o pensamento comunista e contando um pouco mais de sua história teóricos. Eu não observei muitas coisas nessa parte, mas eu observei que o autor diz que Marx e Engels eram dois burgueses que nunca tinham pisado dentro de uma fábrica. E, enfim, né? O cara diz que representa o trabalhador, mas nunca pisou dentro de uma fábrica. Enfim, deixa quieto, né? Bom, a parte 2 é a experiência, que vai de 1917 a 1929. Nela, o autor ele procurou dar ênfase a algumas coisas como a criação do Comintern, ou da Terceira Internacional, que ao contrário da Primeira e da Segunda Internacional englobava apenas partidos comunistas e não socialistas revolucionários, sociais-democratas ou mencheviques e outros. E essa Terceira Internacional financiava todos, ou ao menos a maioria dos partidos comunistas do mundo. E, por sua vez, esses partidos seguiram a variante ideológica do marxismo-leninismo, posteriormente o marxismo-leninismo e stalinismo. E eles recebiam ordens diretas de Moscou. Sobre o Comintern, ele observou, aqui na página 148, que era uma instituição enrustidamente racista, né? Aqui na página 148 ele fala sobre a relação entre o Comintern e o Partido dos Trabalhadores da América, né, que era o Partido Comunista encarregado de realizar a Revolução Comunista nos Estados Unidos, né, que felizmente, para sorte dos americanos, nunca aconteceu. Mas enfim, ele diz aqui: em 1927, ordenou o Comintern que a liderança do partido enviasse 10 negros devidamente preparados para um curso na Universidade Comunista dos Trabalhadores do Oriente, em Moscou. Isso causou pânico no Partido Americano, visto que o comitê político achava que conseguiria reunir, no máximo, 2 ou 3 candidatos adequados.
o próprio Comintern era enrustidamente racista. Pois por que deveriam os negros americanos, descendentes de escravos africanos e totalmente incorporados à cultura e à economia americanas, serem associados à Ásia? Ao chegarem em Moscou, os estudantes negros se recusaram de ser segregados e submetidos a sofrimentos por conta de racismo branco. Bom, ele fez essa observação do racismo do Comintern, mas vale observar que Moscou e outras agências comunistas do mundo inteiro financiavam movimentos contra o racismo, né? Bom, nessa parte também ele desbancou a ideia de que Lenin e os bolcheviques eram pessoas democráticas, relembrando a criação da Tcheca, o reestabelecimento da censura, a recriação dos campos de trabalho forçado, né? Que inclusive tiveram basicamente só o nome mudado, assim, né? Foram de Katorga, Império Russo, e passaram a ser chamados gulags, né? Ele também relembrou que a revolucionária marxista espartaquista Rosa Luxemburgo criticava os bolcheviques por sua tendência antidemocrática, e ainda ele lembrou que os bolcheviques não perseguiram só direitistas, mas também perseguiram todos da esquerda russa que não concordassem com eles. Ou seja, sociais-democratas, mencheviques, socialistas revolucionários, entre outros. A parte 3 é o desenvolvimento, que vai de 1929 a 1947. Nela, o autor vai se concentrar no governo de Stalin, falando um pouco sobre o episódio de Holodomor, da fome que aconteceu na Ucrânia entre 1932 e 1933, sobre a perseguição aos kulaks, que ao contrário do que se pensa, não eram pessoas assim que tinham muitas terras, mas que tinham uma quantidade um pouquinho maior do que a média geral de terras, né? E também sobre a industrialização da Rússia, né? É nessa parte também que o autor diz que o Partido Comunista da China, durante toda a década de 30, recrutava para suas fileiras muitos professores de escola. Isso nos mostra que, ao contrário do que dizem alguns esquerdistas, uma ditadura não começa com o implantamento, uma instauração de uma escola sem partido. Muito pelo contrário, né? A ditadura chinesa, para quem não sabe, o Partido Comunista da China venceu a guerra civil contra o Partido Nacionalista, né, o Kuomintang, e muito por conta e quando eles venceram, eles receberam muito apoio popular, muito por conta dessa doutrinação, além de vários outros fatores, como a falta de compromisso do Kuomintang com o combate à corrupção e tudo mais. Não que o Partido Comunista da China não seja corrupto, né? Bom, mas enfim, para quem não sabe, a China hoje vive numa ditadura repressiva, com campos de trabalho forçado, não só para pessoas que cometem crimes, né, os estados dos Laogai e Laojiao, né, mas também para as pessoas que não concordam com o domínio do Partido Comunista, né, líderes de movimentos políticos e tudo mais. E essa é a realidade. Uma ditadura não começa com a implantação de uma escola sem partido, mas justamente o oposto. Tá, com a falta de implementação de uma escola sem partido. Ok? Na parte 4 do livro, intitulada Disseminação, que vai de 1947 a 1957, o autor ele vai tratar de temas como a Revolução Chinesa, o Levante Húngaro de 1956 e a separação entre a antiga Iugoslávia e a União Soviética, e dentre outros temas correlatos. O episódio do Levante Húngaro é um dos acontecimentos utilizados pelo autor como argumento para dizer que para a sobrevivência do comunismo é necessária censura e repressão. Para quem não sabe, o episódio do Levante Húngaro ele aconteceu graças, ou pelo menos o autor relaciona o episódio do Levante Húngaro com o afrouxamento das políticas de centralização do poder por parte de Moscou, né? Principalmente por causa de Nikita Khrushchev, né? que foi posteriormente muito criticado por conta disso. Bom, mas eu vou citar mais casos mais adiante.
Tá? A quinta parte do livro é intitulada Mutação, que vai de 1957 a 1979. Dela, o autor ele cobre o grande salto adiante e a revolução cultural maoísta. Eu observei que Mao Tse-tung ordenou o extermínio de uma espécie de pássaro rural chinês, como como o autor diz, a página 387, entre as páginas 387 e 388. Aqui eu vou pegar para fazer a leitura para vocês. Aqui. O domínio de Mao sobre o Politburo atingira o auge e ele foi tão imperioso e inflexível quanto Stalin em suas ideias e métodos. Uma de suas obsessões era a campanha para exterminar os pardais, que ele considerava flagelos da agricultura chinesa. Ordenou, pois, que as pessoas os matassem. Mao, tal como Stalin na área da genética das plantas, era de uma ignorância deploravelmente funesta em relação à ecologia. O pardal desempenhava a função útil de alimentar-se de insetos prejudiciais às plantações. Sua extinção resultaria inevitavelmente na diminuição das colheitas. Entretanto, Mao insistiu nessa atrapalhada. No fim das contas, todos os chineses tinham que aceitar suas diretrizes políticas como sabedoria inquestionável. Bom, nada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não fico muito surpreso, né? Que um ditador comunista tenha tomado tal decisão. Afinal, a tendência desses caras é se achar o centro da sabedoria e tudo mais. Né? Uma fonte, se achar fonte confiável de conhecimento, mesmo que o que eles estejam dizendo sobre determinada área do conhecimento seja algo completamente absurdo. E por último, na parte 6, intitulada Seus Últimos Alentos, a partir de 1980, o autor cobre o progresso que a China teve pela desmaotização da economia e a sua recapitalização, promovidas por Deng Xiaoping, e suas consequências políticas também, que foi a intensificação da censura e repressão na China. Afinal, ninguém está interessado em investir em países que botam as pessoas que pensam de maneira diferente, né, que têm uma opinião política diferente, para realizarem trabalhos forçados em condições extremas, né? Ninguém está interessado em fazer isso. Mas ele também cobre o período político na União Soviética, né, os últimos anos da União Soviética, né, que ao contrário do que se pensa, não deixou de existir por conta da economia, mas sim porque os reformadores marcaram uma data para ela deixar de existir, que foi a meia-noite do dia 31 de janeiro de 1991, impulsionada pelo descontentamento popular que há décadas existia dentro do país. Eu não estou negando, para deixar bem claro, eu não estou negando que a União Soviética tivesse uma economia fracassada, porque eles de fato tinham, há mais de 10 anos atrás, né, desde o início da década de 80, que a economia deles estava em frangalhos. Né? Os caras já não conseguiam competir militarmente com os Estados Unidos. Né? Mas continuando. Bom, como eu disse anteriormente, o autor argumenta durante o livro inteiro que não é possível a implantação de um governo comunista, de um governo socialista, sem a censura e repressão. Na página 555, o autor diz que, por natureza, o comunismo representa um desafio para o mundo capitalista avançado. Numa reação inevitável, os capitalistas aceitaram o desafio proposto. Aliás, os marxistas diziam sempre que eles se comportariam assim. Podemos concluir com isso que nenhum projeto comunista, em parte alguma, é capaz de perdurar sem dificuldades internas e externas crescentes. Se não recorrem ao emprego de repressão em massa, essas dificuldades abalam, produzindo situações de emergência política, social e econômica. Ele também diz na página 479
que a tomada de poder em Cabul pelo Khalq representou a última revolução comunista do século XX e demonstrou de maneira incontestável que o comunismo não tinha nenhuma chance de se manter no poder sem recorrer a medidas de repressão maciças. Foram muitas as vezes em que os camaradas soviéticos ficaram horrorizados com o que testemunharam. Eles pertenciam a uma geração que se lembrava dos horrores perpetrados pelo governo de Stalin e quase não conseguiriam acreditar na temerária irresponsabilidade de Pol Pot, Mengistu Haile Mariam e Hafizullah Amin, porquanto, em suas revoluções, atuaram como líderes mais selvagens que os primeiros bolcheviques, e até com mais barbaridade que Stalin e Mao. Eles tentavam solucionar problemas econômicos, governamentais, étnicos e religiosos com atos de força cirúrgica brutais. A detestação provocada por eles desencadeou uma tempestade de ódio pelo comunismo. No entanto, não podemos dizer que o avanço pacífico e gradual de Salvador Allende, no Chile, na condução do país em direção ao comunismo tenha sido mais bem sucedido. Seu governo caminhava rapidamente para o abismo de um desastre econômico e desmantelamento político antes mesmo do golpe militar de Pinochet. Com uma decisão de trilhar a via comunista, os líderes comunistas dos governos revolucionários acabavam descobrindo que haviam entrado num beco sem saída. Bom, eu concordo com o autor. Ele geralmente não cita, mas eu acho que os casos da Comuna de Paris em 1871, no caso da campanha das 100 flores da China maoísta na década de 50, aliados a outros eventos como o Levante Húngaro de 1956 e a Primavera de Praga em 68, só ajudam a corroborar o nosso ponto de vista, que é essa coisa de que o comunismo é impossível sem emprego de repressão e censura e tudo mais. Bom, é isso. A princípio eu gostei do livro, achei fácil a leitura, tomei acho que mais ou menos uns 20 dias para ler. Eu acho que, assim como no caso do nazismo, é necessário que nós leiamos sobre o comunismo, né? Sobre os crimes do comunismo e combatamos o comunismo, a ideologia comunista. E é só possível combater o comunismo lendo esse tipo de livro. Tá? Para quem tiver interessado, eu tenho uma lista com mais de 70 livros sobre comunismo que eu posso compartilhar aqui aqui. É só vocês me pedirem nos comentários, que eu mando aqui mesmo. Portanto, fica de indicação de leitura. Bom, e a próxima resenha, antes de terminar, vai ser desse livro, Desinformação, o chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo, do Jon Mihai Pachepa e do professor Reichlach, né, que fala sobre a estratégia de manipulação da informação e, enfim, a estratégia de vender a União Soviética e os líderes soviéticos como pessoas maravilhosas, né? Enfim, é isso. Deixe seu like, avalie essa resenha nos comentários, compartilhe, se inscreva e eu agradeço a quem fizer isso.